pessoal! Estamos começando mais um episódio do podcast Mais de Ti Jesus. Hoje com essas mulheres aqui de Candelária, mais um episódio com elas. Hoje eu tô aqui com a Alice, com a Kati. Nossa conversa vai ser uma bênção, tenho certeza. E vamos contando um pouquinho, né, gurias, do testemunho de vocês da caminhada. A Alice estava me contando que trouxe a Kati, é tão legal quando a gente vê as amigas que vão puxando, né? Então, Alice, como é que foi esse teu despertar para a fé? Bom, todo o início foi ano passado, bem recente, assim, eu vim numa família que era evangélica, mas assim, a gente não tinha proximidade nenhuma com Jesus. E ano passado, quando aconteceu a questão das enchentes em si, tudo, aconteceu que eu fiquei isolada aqui na cidade, eu não tive acesso à minha família. Então começou mesmo quando eu me aproximei mais da minha prima, novamente, porque a gente era muito próximas quando era criança, mas quando a gente cresceu, a gente se afastou em si. E na enchente em si, como a gente não tinha a possibilidade de encontrar a família, a gente começou a fazer videochamadas. E ali a gente começou e ela já estava seguindo no caminhado de fé dela, e aí ela começou a me falar, e aí começou a me despertar. Então eu comecei vindo na célula da Ana Francisca, junto com ela. Depois eu fiz tudo mais de ti, e aí depois disso, assim, foi abrindo realmente, assim, a gente foi crescendo, assim, entendendo um pouquinho mais de todo o processo em si. E aí eu segui para o Muito Mais de Ti, logo depois que a gente finalizou o Mais de Ti. E aí que eu conheci a Kati, que hoje a gente está nessa caminhada juntas, com uma célula aqui na cidade. Então foi um chamado muito legal também de contar, assim, porque eu e a Kati a gente se conhecia do Mais de Ti, mas nós se conhecia de vista, assim, a gente não tinha proximidade, se passava, se dava um oi, assim. Sim, aquela coisa de cidade de interior, conheço, mas não converso. Isso, é. E aí no final do Muito Mais de Ti, nós tava fazendo ele online. E aí no penúltimo encontro do Muito Mais de Ti, terminou o encontro, veio assim uma voz e disse, chama a Kati. E eu pensei, mas chamar a Kati? Como assim? Eu não conheço a Kati, eu vou falar o quê? E aí, passou, né? Eu não fui obediente. E aí, no último encontro, né, foi na outra semana, terminou o encontro, veio a mesma voz. Chama a Kati. Eu pensei, mas chama a Kati, vou falar o quê? E aí, então, eu chamei a Kati. E, assim, foi muito legal, assim, porque o ato só parece que foi digitando automaticamente. Eu não sabia o que eu estava escrevendo, assim. E a gente se marcou um encontro na sorveteria pra gente conversar. Legal! E aí a gente foi, conversou um pouquinho lá. E aí surgiu, então, a gente abrir mais uma célula aqui na cidade. E aí as células estão se multiplicando aqui em Candelária, né? Coisa linda. Que legal. E tu, Kati, então como é que tu te abriu pra fé e depois ainda recebeu esse convite de caminhar junto com a Alice? Eu cheguei na célula da Tice. Eu sempre via uma amiga compartilhando e postando que estava nas células. E eu tinha muita vontade de vir para a célula também. E eu sempre pedia, sempre mandava, eu também quero ir, eu também quero ir. Até que chegou o dia que eu vim, me encontrei, muito bem recebida. Só que eu tava passando um processo que eu tava meia precisando estar nesse momento, nesse lugar. Vinha sofrendo alguma coisa isso. assim e aí precisava desse apoio, né? Isso, e encontrei tudo aqui. Ai, que tudo coisa aqui. linda. Com as meninas, com a Tice, naquele momento, e começou o Mais de Ti. Ali o Mais de Ti foi a portinha, foi a que abriu tudo na minha vida. Virada assim, de chave. A virada de chave. Foi lindo os nossos encontros, maravilhosos, as meninas todas. Ali conheci a Ana Francisca, as outras meninas também. E fazia com a Alice o Mais de Ti. Porém, a gente nem sentava perto. Uma no cantinho, a outra no outro, né? Só que era pra ser, né? Finalizamos o Mais de Ti, começamos o Muito Mais de Ti online, que nós fazíamos juntas também. Quando finalizou, um dia eu tava em casa e recebi a mensagem, eu pensei, mas eu nunca conversei, a gente nunca, né? O que será que ela quer? Abri a mensagem e tinha, ali sim, ali foi o início, né? Foi onde a gente se encontrou, se conectou. Eu sempre brinco com ela, digo que ela é minha dupla. E a caminhada é linda, assim. Linda, é o que eu
eu tento, a nossa vontade é ajudar outras mulheres que venham para nós, que venham para nossa célula, que vão ser sempre muito bem recebidas, abraçadas, assim como a gente foi, como eu fui aqui nessa sala também. Eu já ia dizer, né, Kátia, aquele acolhimento que tu teve é o que tu quer oferecer. É o que eu pra quero outras oferecer, mulheres, é o que a né? gente oferece, né? Ai, glória a Deus. E é só por Deus, foi Deus que nos aproximou. Hoje a gente tem uma amizade linda, caminhando juntas no mesmo propósito. Crescendo junto, aprendendo junto, evoluindo também, né? É lindo, a gente comenta muito isso, que às vezes vem uma de cada canto, né? E a gente que vive em cidade de interior, a gente conhece, às vezes, de vista, ou algumas a gente até nem conhece. E quando Deus une, o propósito é muito maior, né? E acontece maravilhas, assim como essa célula que vocês duas estão tocando agora. Exatamente. A gente sempre diz, a célula não é minha, a célula não é da Alice, é de Deus para todas. Ai, coisa linda. Todas que quiserem vir são bem-vindas. Assim como um dia acolheram a gente acolhe também. O nome da nossa célula é Célula do Amor, que a gente vem muito na questão do amor que Deus tem por nós. Ai, que coisa linda. E Amém. a gente quis trazer muito isso, assim, o amor que Deus tem por nós e também de conseguir acolher todo mundo dessa forma, né? Sim, Então, pra que gente lindo. trabalhar. E é tão lindo de ver essa questão da célula, como a gente evolui junto com essa célula, porque cada estudo que a gente faz é um estudo para todas nós aprender junto, abrir o coração, né? Então, o tanto que a gente está aprendendo uma com a outra e junto com as meninas que vêm lá também é algo muito, muito E incrível. voltando um pouquinho, né, gurias, o quanto é importante a gente ser obediente a Deus, né? Imagina ali a Alice, ela tentou, né? Tipo, vamos chamar a Kátia. Que eu não vou chamar, que loucura, né? O Espírito Santo nos coloca, às vezes, né, em umas situações assim. Mas aí tu foi lá, foi obediente, falou com ela. E olha a maravilha que vocês estão tendo juntas agora com essa célula, É né? verdade. Porque vocês foram obedientes. Exatamente. Com certeza foi muito louco, assim, no dia, assim, eu falei, mas como assim chamar a Kati? Eu vou falar o quê com a Kati? O mover de Deus nessa cidade tá surreal. A mil. E aí, eu ia comentar isso também, né? Porque tu comentou que foi na época das enchentes. Então, um pouco mais de um ano que tu realmente abriu os teus olhos e depois vocês começaram nessa caminhada. Sim. Então, vocês fizeram o Mais de Ti, depois o Muito Mais de Ti. E nesse um ano, já estão aí com célula, né? Fazendo esse mover com tantas mulheres. Sim. Sim. Nós começamos a nossa célula esse ano, no início Esse ano, no começo do ano. Dia 16 de janeiro foi a nossa primeira célula. E teve uma célula em si que a gente fez só nas duas, Verdade. né? Não tinha ninguém, foi só vocês dois. E Coisa linda! E agora a gente fica procurando cadeira. Ai, que Verdade. legal. Porque a gente já tá com a nossa sala cheia. Tá na hora de multiplicar. Glória a Deus por Glória a isso. Deus. E no Muito Mais de Ti, assim, vocês com certeza viveram momentos incríveis, né? Momentos de fato em que tu comentou, né, que virou a chave, Sim. que teve esse despertar. Tem algum momento, assim, marcante de todo esse processo do Mais de Ti, do Muito Mais de Ti, que vocês gostariam de compartilhar? O meu, no Mais de Ti em si, foi a minha virada de chave foi ali. Foi naquele momento ali. Tava passando por um deserto. E eu sempre digo, graças a Deus que eu estava ali. Graças a Deus que naquele momento que eu tava passando na minha vida, eu estava dentro do Mais de Ti. Graças a Deus que Ele me presenteou com todas as meninas que estavam ali comigo. Foram a minha âncora e tudo mais. E foi isso que te marcou, com Foi. certeza. E tu, Alice, tem algo assim que te marcou? A questão que me marcou em si foi o meu transformar antes, assim, porque eu passei por um deserto antes de conhecer Jesus de verdade. E aí foi quando eu pensei que faltava algo, assim, pra mim, porque eu tava me sentindo vazia. Eu tinha uma casa boa, eu tinha uma vida boa, só que faltava algo que era maior que isso, assim, que nada supria esse vazio que eu tinha. E aí, quando eu passei por esse deserto, eu voltei, eu pensei, tá, uma coisa que eu deixei pra trás foi o pouco que a gente vivia na igreja quando eu era criança, né? Entendi. E aí eu comecei a voltar, então essa transformação, assim, de poder voltar pra Jesus, buscar o que mais importa na vida pra gente é o principal, né? Não tem nada que supra isso na vida verdade. de ninguém.
E é bem isso, né? Tu, neste momento em que se sentia vazia, é Jesus que te preencheu, Sim. né? E tu, nesse momento que tava também naquele deserto sozinho, não, né? Tava sempre com Jesus, ele te Sim. guiando. Isso que é maravilhoso da gente sentir junto, né? Do nosso Pai. Exatamente. Sim, com certeza. Gurias, que bênção de conversa! Adorei conversar com elas. Tenho certeza que vocês também gostaram, ficaram curiosas, né? Pra participar dessa célula do amor. Eu queria vir pra cá, pra Candelária, pra participar. Estão convidadas. Então, gurias, e me contem, assim, né? Se nós fôssemos olhar pra cada uma de vocês, né? Kati, qual a transformação que Jesus fez em ti? Assim, e qual a transformação que tem feito no teu lar, de repente, né? Tu estava comentando da tua pequena. Sim, eu tenho uma menininha de 5 anos e ela, depois que eu comecei a trazer Jesus para casa, ela me apresenta ele de uma forma bem acessível, assim, acessível ao olhinho dela. Ela canta louvor, ela gosta, ela reproduz aquilo ali. Eu acho que o que eu vou mostrando para ela, ela vai reproduzindo. O exemplo arrasta, né? Tinha um fato que não me agradava mais, assim. Eu tava passando, sentia no coração que tinha que mudar aquilo ali. E a Cecília vem mudando todo dia. Ela vem curando... Quantos anos ela tem? 5 anos. 5 anos. 5 anos. E ela veio com esse propósito, depois que eu trouxe Jesus para perto de nós, de tá curando isso. Tá curando essas feridas. Tinha um problema, não era problema, era uma fase do relacionamento com a ex-mulher do meu marido. E a Cecília acalentou nosso coração. Ai, que coisa linda. Ela trouxe uma paz, uma bênção, assim, porque ela é extremamente apaixonada por ela. E eu me sinto extremamente feliz de ver a relação das duas, porque ela também gosta muito da minha filha. E eu acho que foi Jesus que acalentou. Sim. Trouxe as crianças levam as coisas mais leves. Exatamente. E Jesus trouxe ela pra curar tudo isso, né? Hoje eu consigo sentir a paz, ver a paz, sentir a paz que ela trouxe para nossa família, falando e trazendo Jesus para perto de nós. Ela tem tornado Jesus simples na vida de vocês. Simples, exatamente, acessível, simples, que a gente pode chamar a hora que eu precisar, eu vou ter ele. E ela cantando os louvores, deve ser coisa mais Canta linda, né? louvor, ela adora a Deus, ela canta os louvores dela. Cantando louvor, não, isso não Muito dá pra linda. querer, Sim, coisa mais linda. coisa mais linda. Não, vai estar no Ministério do Louvor daqui uns anos. Ela adora o culto, Ela gosta te acompanha, muito, vai me acompanha. junto. Todo Ai, domingo que que tem amor. culto, ela vem junto, gosta da aulinha. É uma benção. Participa junto. Participa. Que coisa boa. E tu, Alice, também, né? Jesus te mudou de alguma forma. Que transformação, assim, tu poderia compartilhar conosco? A principal transformação assim, que eu vejo hoje é a questão de valorizar as coisas certas na vida. Porque quando eu procurei Jesus de novo, eu passei por um deserto. Eu me vi sozinha, só que eu tinha uma vida antes que a gente tinha, financeiramente a gente era bem. A gente tinha uma casa boa, com padrão alto, tinha um escritório montado todo ele do meu jeito. Então, claro que isso tudo custou uma questão financeira em si também, mas claro que a preocupação era muito a questão da visibilidade, como é que as pessoas iam ver. Então, tudo isso me preocupava de uma certa forma antes. E aí depois desse deserto, então, eu vi que isso não importava. Porque eu podia ter a casa boa, eu podia ter o escritório melhor da cidade, mas não era o que realmente importava. Sim. E aí a minha mãe tem uma casa na cidade, só que era uma casa mais simples, uma casa com forro de madeira, que eu sempre dou o exemplo, assim, que... E por vezes ela me disse, tu não quer abrir o escritório lá, ou tu não quer morar lá? E eu disse não, que eu não queria, porque eu queria deixar o meu escritório do jeito que eu tinha, então... E aí... Quando chegou, assim, quando eu não tava mal financeiramente, eu falei, tá, a minha opção agora é ir pra lá, né? E depois que eu me mudei pra lá, assim, eu peguei e vi que eu pensei várias vezes, por que eu não vim antes? Porque
eu podia ser uma casa mais simples, com um forro de madeira, com um telhado não tão bonito quanto a que eu tinha desenhado, eu tinha projetado ela para fazer em si. Só que ela tinha o principal, que era o meu coração estava preenchido com Jesus. Eu tinha amor nela. E por vezes eu olhava para ela, assim, olhava para o forro e eu chorava, porque eu pensava, nossa Deus, aqui eu tenho o que eu preciso, eu não preciso mais disso, eu não preciso ter nada além disso. Nisso que tu preencheu o teu vazio, né? Que tu estava Sim. comentando. A gente, às vezes, por hora, tem tantas coisas, né? E o mundo nos traz muitas distrações. E a gente segue com aquele vazio, porque é do tamanho de Jesus, né? E aí foi isso que tu encontrou. Sim, com certeza. E até a questão, agora eu lembrei também de um acontecimento que eu tive, porque pra mim foi um processo muito difícil de eu botar a minha casa pra venda também. Porque quando eu fui eu que projetei ela, logo que eu me formei, então tem todo um apego emocional, assim. Sim. Mas um dia eu tava lendo a Bíblia, e aí veio bem um versículo que dizia, onde Deus dizia que não era pra se apegar a bens materiais. E aquele versículo parece que foi um tapa na cara, assim, pra mim deu a entender, resposta. assim. E é isso, assim, não é o que importa. O que importa é o amor de Jesus. E é isso, né? E o amor que vocês têm na célula de vocês, né? Com certeza. Exatamente. Tudo interligado nesta palavra que a gente recebe tanto de Deus, né? Que é o amor. Sim. Tanto é que hoje, aquela casinha simples com o forro de madeira é onde acolhe muitas mulheres na A nossa célula de célula. vocês é lá. É lá. Mentira! Eu não acredito, mas essa casa é abençoada mesmo. A célula de vocês, então, acontece nesta casa. Sim. Exatamente. Na casa do amor, viu? Na casa do amor. Que coisa linda, que história linda, que transformação, né? Sim. E o quanto Deus vem assim pra nos quebrantar mesmo, né? Tem algumas Verdade. áreas em que a gente é mais enrijecida e ele vai lá e trabalha, né? Em relações com algumas pessoas, né? O nosso orgulho, e ele vem e vai nos transformando. Exatamente. Isso aí, gurias, que bênção. Então, deixem, né, se vocês têm algum recado, alguma mensagem, compartilhem aí com o pessoal que está nos assistindo. O que eu tenho pra falar, o que eu tenho pra mostrar é o quanto Deus age na nossa vida. É só a gente deixar ele entrar. E outra coisa, uma coisa que eu aprendi com uma pessoa que é muito importante, muito especial na minha vida. Jesus é muito educado. A gente tem que convidar ele. E se convida, ele vem e faz tudo novo na vida da gente. Amém. E tu, Alice? Eu quero deixar ontem, né? A gente estudou isso ontem na nossa célula, em a gente se permitir e pedir para Deus tirar o véu dos nossos olhos para que a gente enxergue o que realmente importa na vida da gente. Tirar o véu dos nossos olhos e o tampão dos nossos ouvidos, né? Porque às vezes a gente fica muito tempo focado e pensando em coisas que não é o que realmente importa na vida. E que nós abrindo o olho, deixando de ser cego para certas coisas, a gente consegue viver de uma forma muito melhor, mas com Jesus presente, com certeza. Amém, amém. Que Jesus siga conosco nessa caminhada, que Jesus siga com você aí que está nos assistindo. Gurias, muito obrigada, amei a nossa conversa, foi maravilhosa. Espero que vocês também tenham gostado, né, do testemunho da Alice, do testemunho da Kati. E como elas falaram, né, Jesus é simples, Jesus é acessível, está batendo aí na tua porta. Então, venha também junto conosco nessa caminhada com Deus. Um beijão e até o próximo episódio do Mais de Ti, Jesus.